Tudo bem, pessoal? Estamos muito felizes de estar aqui nessa inauguração, é a boas-vindas do Democracia Cinema e Café. Estou aqui com algumas das pessoas que começaram esse projeto com a gente, que acabou indo ao ar no início da semana, que a gente queria muito ter lançado no início do ano, mas esperamos o dia 8 para oficialmente fazer essa inauguração dessas boas-vindas, porque é uma data muito simbólica e que muito representa esse projeto que a gente está começando e que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Vai poder colocar quais são as nossas ideias, projetos e onde a gente quer chegar, nosso objetivo com isso. Aqui comigo hoje está Caio e Rebeca, eles vão se apresentar e vou passar a palavra para vocês, né? Vocês falarem um pouco. Bom, como ele já apresentou, sou Caio. E aí, Diego, é um prazer a gente estar começando esse novo projeto. Rebeca, a gente... E nessa data tão simbólica, né? Democracia, Cinema e Café. E aí, vocês me apresentando um pouco, vocês vão me ver aí muito falando sobre o nosso futebol, né? Eu que sou apaixonado, todo mundo aqui é apaixonado, mas coube a mim essa responsabilidade de falar do nosso futebol pernambucano, o nosso hoje futebol tão sofrido pernambucano. Então, é um prazer começar esse projeto com vocês. Se Deus quiser, aí vamos longas assuntos e debates e temas para a gente conversar ao longo do ano. Então, será um prazer ter vocês nos acompanhando na nossa página, né? E é isso. Bom, turma, é um imenso prazer a gente começar um projeto que a gente sabe da importância. Acho que falar sobre todos os pontos que está democracia, cinema e café, a gente é apaixonado por todos eles. Mas democracia hoje é importante em um dia tão emblemático como o dia 8 de janeiro. Caio falou bem, e aqui eu estou como a única alvirrubra na mesa, é importante dizer isso, né? Pernambucana raiz. Meu nome é Rebeca Vitória, sou cientista política e a gente vai falar muito sobre política, principalmente regional, aqui do meu estado. E vamos embora, a gente está começando um projeto que todo mundo acredita muito, que a gente tem muito para falar e contribuir, não só para o estado, como para o Brasil. Perfeito. Acho que a Rebeca foi perfeita quando disse que são 3 paixões, né? Para mim, democracia, cinema e café são 3 paixões. Eu sou, me apresentando agora, eu sou Diego, eu sou publicitário de formação, me pós-graduei em marketing político, é a área que eu atuo. Atualmente sou aluno do curso de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, para ser bem sincero, eu nunca me imaginei criando uma startup de comunicação. Mas, diante do cenário que a gente vê, eu acho que surge, pelo menos na minha vida, surge como uma necessidade de ter esse espaço para fazer debates sérios que talvez a mídia tradicional tenha falhado um pouco nos últimos anos. Mas, antes da gente entrar propriamente nesse tema, a gente vai discutir aqui algumas coisas sobre o Brasil, democracia, Pernambuco, o cenário, projeções, ideias. Eu queria falar um pouco mais sobre as pessoas que estão com a gente nesse projeto, que, na verdade, são mais 3, além de nós, somos 6. A gente tem Alan Cavalcante, cientista político, um cara que eu respeito muito, meu amigo já há muitos anos. Já tivemos outros podcasts juntos. Tenho Vitor Portela, advogado, um cara mais alto nível do direito de Pernambuco, e ele também é um apaixonado por cinema. Acho que coube a ele a missão de falar um pouco mais sobre cinema e fazer essa ponte um pouco do papel mesmo que o cinema tem na democracia, na política, no debate público. Acho que isso ficou muito evidente nos últimos dias com o filme Ainda Estou Aqui, o prêmio que a Fernanda Torres ganhou, que mobilizou o Brasil, alguns contras, outros... incrivelmente, alguns contras. Eu ainda não sei o argumento de ser contra, patriotas contra o Brasil, mas... Impressionante, né, cara? De patriota e na hora de torcer pro Brasil é contra. Aí tudo bem. Sempre tem, né? Acho que cabe a Vitor Portela, ele que já escreve crítica de cinema há algum tempo. É um cara que tem uma especialidade nisso. E, por último, meu grande amigo Arthur, também cientista político, um cara que vai falar um pouco sobre economia, fazer uma leitura do cenário econômico nacional.
e internacional. Ele também é um apaixonado por geopolítica, feito eu. É um assunto também que vocês vão me ver falando muito aqui nessa plataforma, né? Que a gente está construindo e que a gente está inaugurando hoje com muita felicidade e café. Perfeito. Mas bem, eu queria, não sei se eu começo, se vocês começam, falando um pouco do que me trouxe até aqui, ou se vocês querem começar falando sobre o que... Acho que você pode Muita começar bronca. a introduzir. Tá bom. Na verdade, foi eu que idealizei a ideia do Democracia Cinema e Café. São todos meus amigos, Caio, Rebeca, Alan, Vitor e Arthur. E eu fui convidando, juntei essa seleção, não é um time, a gente juntou uma seleção para falar sobre esses 3 temas e mais alguns, porque a gente gosta de arte, gosta de cultura e futebol, por exemplo, faz parte da cultura do povo brasileiro, então a gente não podia deixar de fora. E eu vou dizer para vocês que a ideia dessa plataforma, ela surge de uma inquietude minha mesmo. Analisando o cenário político global, a gente vê a crise da democracia liberal acontecendo em diversos países. A gente vê o crescimento de uma extrema-direita populista na Europa. A gente vê o crescimento de uma extrema-direita populista aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump. Quase tivemos um golpe de Estado no Brasil. Agora a gente vai viver um cenário novamente de retorno de Trump ao poder. E eu queria ter um espaço como esse para que a gente pudesse fazer esse debate de maneira séria, com pessoas qualificadas, chamando pessoas que a gente possa debater, economistas, cientistas políticos, jornalistas, historiadores, para que a gente pudesse conversar sobre democracia, né? E aí eu queria saber de vocês, quando eu fiz o convite a vocês, o que trouxe vocês a topar. E isso é uma curiosidade pessoal. Eu podia ter feito essa pergunta em outro momento, mas eu quis esperar esse momento aqui para saber de vocês o que fez vocês toparem. Um cara chegar no WhatsApp de vocês de madrugada e mandar mensagem: tô formando um grupo. Vamos falar sobre democracia, cinema e café. O que é que fez vocês toparem uma empreitada dessa, quando no início a gente tinha uma ideia do que a gente queria, do que a gente precisava, do que a gente queria debater, mas a gente ainda não tinha nem ideia se ia ser um podcast, um blog, uma página, um Instagram, em que plataforma a gente ia estar, que rumo ia ser, e a gente veio construindo isso nas últimas semanas, né? No último mês, talvez. E eu queria muito saber de vocês, o que fez vocês toparem de primeira estarem aqui hoje. Bom, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que a gente tem que... Quando a gente fala de ideias, a gente fala de sonhos que tornam-se realidade. É o que a gente está fazendo com Democracia. A gente está aqui porque a gente tem um propósito parecido, né? Como a gente citou aqui, todo mundo é muito competente. E quando veio a ideia... Obrigado, viu? Obrigado, você que está dizendo. O único defeito dos meninos é que eles são rubro-negros, né? Essa é a maior qualidade de um ser humano. Mas eu acredito muito nesse ponto, assim, quando a gente fala de política, que é a minha paixão, a gente está falando de ideia. E ideia, ela não tem que ficar no papel, ela tem que vir e a gente tem que botar para frente. E é exatamente isso que a gente faz com a plataforma, é isso que a gente quer trazer. É um debate competente, que já há em Pernambuco, mas eu acho que a gente pode agregar muito. Eu acho que a gente tem muito a escutar, porque eu aprendi que na política a gente primeiro escuta, mas a gente também executa. Então, foi isso. Assim, quando a gente conversou... E veio, né? Diego veio no WhatsApp, como ele disse, mas logo em seguida a gente, perto da Alep, a gente conversou. E eu falei assim, não, é isso. Eu falei assim, eu te dou a resposta e dei imediatamente quando cheguei em casa, porque a gente é apaixonado por tudo que a gente vai falar, por tudo que a gente vai debater. E Pernambuco, a gente é muito bairrista. E eu acho que tinha espaço e tem espaço para a gente fazer esse debate, para a gente conversar sobre todos os assuntos. E é importante porque a gente vai falar de maneira... não só de maneira acadêmica, mas do coração, do que a gente realmente acredita. Eu acho que essa é a diferença da gente. Assim, a gente vai conseguir trazer o público que também quer escutar e quer falar, e a gente está por aqui para isso.
Bom, falar depois de Rebeca é difícil, né? Vai, Caião. Deu até vontade de não falar. Mas, assim, quando você falou comigo, e aí eu topei, eu não conhecia a Rebeca, não conhecia os meninos, só lhe conhecia. E aí você, obviamente, fez uma breve apresentação de quem eram as pessoas que você estava conversando. Eu disse, não, porra, vamos embora, dá pra encarar. E aí, quando eu conheci as pessoas, que vi quem eram essas pessoas, aí eu me perguntei, eu disse, rapaz, eu tô fazendo o que aqui, bicho? Só tem craque. O que é que eu tô fazendo aqui? Isso é craque, pô. Mas assim, eu sou uma pessoa que consumo diariamente política, né? Assim como você falou, Rebeca. Então, também comungo desse sentimento seu de que eu via que hoje as plataformas e a imprensa, muitas vezes elas estão atuando mais como uma assessoria de imprensa do que como propriamente dito a imprensa mesmo, sabe? Aquela imprensa de dar a notícia, dar a informação. O quarto poder, né? Exato. A ideia de quarto poder. Exato. E às vezes, quando ela faz esse papel de imprensa jornalística, eu percebo que elas são muito agressivas, desrespeitando mesmo a figura, e aí faz com que a população, ela ou não consuma o debate político, porque ela está criando aversão, por conta que ou o cara ele demoniza demais o político, ou ele baba demais o político, né? Ele não traz uma informação muito clara. Então, eu percebo essa carência das pessoas de estarem consumindo mais a política, e isso talvez leve a essa cegueira de que as pessoas estão banalizando demais a nossa democracia. As pessoas confundem, principalmente nas redes sociais, crimes, e aí querem transparecer que é uma liberdade de expressão, quando na verdade é crime. Eu estava vendo um corte de uma entrevista, eu não lembro agora se foi entrevista ou foi uma sessão do STF, que Alexandre de Moraes, e aí muita gente demoniza Alexandre de Moraes. Obviamente que tem que se fazer também umas críticas, mas há de se reconhecer a importância dele para a nossa democracia. E aí ele dizendo que de fato é crime você comemorar o 8 de janeiro. É crime você comemorar contra a nossa democracia. É um crime. Então, assim, você vê que pessoas estão achando que é de uma forma ditadora um juiz, defensor da nossa Constituição, dizer que é crime, porque é crime, uma pessoa que está ali defendendo o 8 de janeiro. Então, eu entendo, e aí tá fazendo parte desse time tão grandioso, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas, eu sinto isso, as pessoas estão carentes de informações e carentes da democracia mesmo, de ter essa sensibilidade de que a política, a gente cada vez mais precisa estar mais perto e mais consumindo política, porque isso só vai beneficiar quem está mal intencionado dentro da política. Você falou desse vídeo de Alexandre de Moraes, e aí a gente falou da mídia. Eu fui publicar esse vídeo e recebi notas da comunidade, né? Eu fui... A plataforma que eu publiquei o vídeo disse que aquele vídeo era um fake news, que eu estava mentindo. Então, assim, a gente tem um problema de mídia, a gente tem um problema das big techs, a gente precisa fazer esse debate. E assim, Caio, a gente vai fazer o debate, a gente está fazendo o debate, mas em nenhum momento aqui também ninguém se colocou como imparcial. Não é um debate, não existe debate público imparcial. Fato. Não existe. A gente tem um lado. Muitas vezes a imprensa tradicional não expõe como ela pensa, mas aqui eu não tenho problema nenhum em me colocar como uma pessoa liberal, progressista, sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma, e a minha leitura vai ser sempre sobre isso. E aí eu queria pontuar também outra coisa interessante que você falou, que infelizmente, a imprensa tem falhado no seu papel de informar as pessoas e tem ajudado, contribuído a empobrecer o debate público. Hoje a gente tem uma repulsa da política que muitas vezes se traduz na democracia. Algumas pessoas gostam de dizer que é polarização. O Brasil está polarizado. O problema do Brasil é a polarização. Não é.
A política Sempre foi polarizada sempre no foi Brasil. polarizada. No Desde Brasil, a não. redemocratização. A política induz a polarização, porque se um debate está politizado, sei lá, o debate sobre o consumo de determinadas drogas, ele está politizado, é porque, no mínimo, você tem duas opiniões divergentes discutindo na sociedade. Então, política é politização, entendeu? Política pressupõe politização. Agora, a gente tem, no Brasil, e em alguns países do mundo, e essa é a preocupação chave, acho que é o chave, talvez, do que me fez pensar nisso aqui, nessas conversas que a gente começou a ter e vai continuar tendo, que é a crise da democracia liberal no mundo, sabe? A forma como a gente vê a democracia, durante várias gerações, ela era uma unanimidade. Todo mundo via a democracia como sistema de pesos e contrapesos, as liberdades individuais, e hoje em dia já não é mais. A gente pega no Brasil, por exemplo, e aí não tem problema nenhum em citar os nomes, bolsonaristas falam do sistema. Nos Estados Unidos é o Estado profundo, né? O Deep State, que eles gostam de chamar de... Como os bolsonaristas chamam aqui de sistema. Mas, na verdade, o sistema e o Deep State estão falando da democracia. A briga deles é com a democracia. A extrema-direita populista aqui no Brasil, Bolsonaro, ele não disputa com Lula. Lula não é o principal rival do Bolsonaro. Ele não disputa ideologicamente com os seus rivais políticos. O governo Bolsonaro foi marcado por uma disputa com Alexandre de Moraes. Antes de Alexandre de Moraes era o Congresso, era Rodrigo Maia. Era uma briga contra instituições. Isso. Nunca foi uma briga de direita, de esquerda, de formas de pensar diferente. Era uma briga Nunca contra era uma briga instituições. política, né? É isso. E isso foi contribuindo muito para o desgaste da democracia. Né? A democracia precisa que as pessoas acreditem nela, e aí a gente vai vendo, com talvez a mídia não cumprindo um papel correto, você vai vendo as pessoas se distanciando ou passando a não gostar de política. Então, isso acaba ocasionando um enfraquecimento democrático. As pessoas param de acreditar na democracia porque elas acham que é a democracia que não está entregando o que elas necessitam. Quando, na verdade, o único meio da política conseguir, pelo menos do meu ponto de vista, o único meio da política conseguir entregar saúde de qualidade, educação, infraestrutura, é no cenário democrático. Se a política não está entregando, aí é outro debate que precisa ser feito. Tá? Beleza, a gente vive hoje no mundo uma crise inflacionária em diversos países, em democracias consolidadas. A gente vê que a gente não está conseguindo ter o desenvolvimento social que a gente acreditava que teria, que a gente veio numa crescente com o final da Guerra Fria no mundo, e todo mundo foi acreditando, como no Brasil, que era o país do futuro, sabe? Que a gente chegaria no século XXI com mais desenvolvimento social, com mais tecnologia. E, na verdade, nada disso se concretizou. E hoje, algumas pessoas acabam culpando a democracia, né? Confunde um pouco. Mas isso é culpa, do meu ponto de vista, da falta de qualidade da política, de alguns setores da política, sendo bem direto, da extrema-direita populista, que tem crescido no mundo todo. E talvez as pessoas não tenham conseguido se informar direito nos últimos anos, tenham ficado um pouco perdidas, um pouco por culpa da mídia, mas eu acho que principalmente por conta das big techs, dos algoritmos que têm ditado o debate público de uma forma agressiva. Eu acho que é importante ressaltar que, quando a gente está aqui falando, a gente não está num discurso radical. Não está dizendo que todas as informações elas vêm de maneira equivocadas. Não é isso. Tem gente muito competente que a gente se inspirou. Fato. Inclusive, é importante frisar isso. Entretanto, a gente vive em um momento delicado que, apesar da gente não acreditar que haja informação imparcial, a gente tem que ter um entendimento de que a informação ela precisa ser dada para o cidadão escolher o lado que ele, enfim, mais se identificar. E para, né, finalizar, é importante também a gente dizer que a gente, apesar de, como o Diego diz perfeitamente, há uma descrença na política, e isso muito por conta de movimentos radicais que começou no Brasil recente, porque sempre houve polarização no Brasil. Sempre houve o PT versus PSDB. Minas e versus até, São Paulo. Isso. E até certo momento, até antes do Aécio Neves
enfim, vir a público e foi o primeiro enfim, questionar as urnas, questionar, enfim, eleição. E aí a gente começa um discurso antidemocrático, que é o questionamento de eleições que a gente sabe que são confiáveis e sempre foram no Brasil. Então, esses são os pontos. Assim, há hoje um cenário de uma política que ela é apolítica, ela tenta ser apolítica, de ser contra o sistema para fazer parte do sistema, e isso é muito claro. Eu acho que a gente conseguiu visualizar com mais facilidade de 2013 para cá, e de 2013 para cá, que a gente cresceu, e infelizmente, não só no Brasil como no mundo, mas a gente falando do Brasil, num discurso radical, num discurso que diz que começou a polarização, que o PT é culpado pela polarização, que sempre houve polarização. E quem faz política, como, enfim, ex-presidente que foi 30 anos, estava dentro do Congresso, sabe que sempre existiu, mas é um discurso fácil, né? É um discurso para ganhar um lado, enfim, e ser uma grande liderança, porque, no final, é sobre isso, é guerra de narrativa. Você vê quando o discurso ele é muito vazio. Recentemente, tivemos aí a cirurgia do presidente Lula. E aí tem um amigo meu, não só ele, né? Assim, eu vi muita gente fazendo isso, mas eu estou citando ele porque foi a única pessoa que eu falei sobre. Aquele velho discurso. Ele foi pro SUS? Por que ele não foi pro SUS? Faz o L. Faz o L. Então, assim, a descrença, isso que você estava falando da política, da política... Não a política em si, mas a política pública. O problema não está no SUS. Muito pelo contrário. A execução. O SUS é uma plataforma que nós temos aqui no Brasil e que o mundo não tem. Então, assim, se o problema está na falta de medicamento, não é o problema não está no SUS. O problema está no governante que deixa faltar medicamento, que deixa desviar dinheiro, que em vez de destinar a verba para lá, destina para outro lugar. Isso é outro tipo de discussão. Então, acho assim, cada vez mais que a gente vai se afastando, que a gente não vai consumir na política, a gente consegue ver esse tipo de discurso vazio, sabe? O problema não é você ter seu dinheiro e ir para o seu hospital particular. Ou isso fazer com você ter seu dinheiro e seu hospital particular que você não defenda o SUS. Muito pelo contrário. Defender o SUS é fazer com que as pessoas que mais precisam e que não têm condições tenham a dignidade de saber para onde ir, saber onde procurar e ter o seu exame feito na hora certa, e aí conseguir com esse exame ter a cura da sua doença, é trazer um mínimo de dignidade para as pessoas, e eu acho que o ideal de uma democracia é quando as pessoas consomem mais a política na sua essência e obviamente, as ideologias elas vão divergir. Isso é natural na democracia. Inclusive, aqui a gente pode divergir em várias coisas. Né? Então, assim... E acontece. Acontece, exatamente. Por exemplo, Sport é o maior time do Nordeste. Rebeca não concorda. Não concordo. E tudo bem. Respeito a opinião dela? Não respeito. Tá errada. Tá errada. Mas é a opinião dela. Então, assim, nem nos lugares que são coesos, vão existir 100% de convergência. O que a gente concorda aqui é que Pernambuco é a capital do Nordeste. Fato. Bairrismo é Poderia tudo. ser país. Já foi país. Já foi país. Não, e que Evandro Carvalho deveria sair da Federação Pernambucana. Acho que todo mundo concorda. A gente tem um problema. Vamos chegar lá, vamos chegar em futebol. Vamos chegar lá no futebol. Até pra gente avançar na pauta, já que hoje é dia 8, essa data simbólica e tão importante, e a gente escolheu esse dia, eu acho que a gente também podia... E aqui esse vai ser o primeiro... Como é o nome, rapaz? Esqueci agora. Do quê? Meme? Não. Viral? Não, pô. Primeira nota, não. A primeira... Coluna? Não. Aí fica difícil. Parei de chutar. Quando um jornal se posiciona. Posicionamento. Opinião. Não. Pô, Caramba. Vai seguindo que a gente vai compreender. Editorial. Esse eu vou lançar agora o primeiro certo. Editorial da Democracia, Cinema e Café. Que... Assim, mas falando sério agora. A democracia é algo tão massa que ela sabe que ela não é perfeita e ela permite com que a gente, de 4 em 4 anos, eleja um congresso que possa modificar a Constituição, sabe? Ela entende
que o tempo vai passar e que algumas questões vão ficar obsoletas e que a gente vai precisar sempre atualizar. Então, assim, ela entende e tem mecanismos que permitem a correção dos rumos e a inclusão de diferentes vozes. Então, assim, renunciar à democracia por causa de um movimento populista a gente está sacrificando vitórias históricas que a gente teve com muito sangue foi derramado no nosso país, e abrir mão de um país que tenha capacidade de buscar justiça social, combater suas desigualdades, crescimento econômico, desenvolvimento da infraestrutura. E quando eu estava falando de o primeiro editorial Democracia, Cinema e Café, aí vocês precisam assinar, concordar, vou pedir que vocês concordem, que é muito importante que as pessoas que participaram do 8 de janeiro, não só os que foram detidos durante a execução do ato, mas as que incentivaram e financiaram tudo que aconteceu no dia 8, elas sejam punidas, não vou dizer de maneira exemplar, punidas pelo crime que cometeram. Sim. Então, o primeiro editorial do Democracia, Cinema e Café, lançado no dia 8 de janeiro de 2025, sem anistia. Sem anistia. E eu ainda vou acrescentar o seguinte, você falou de não exemplar, mas eu ainda acrescentaria exemplar para que as pessoas entendam que a democracia ela é resistente. Então, assim, se você se meter contra a democracia, você vai sofrer as punições que tem que sofrer. Não deixa de ser exemplar e um recado para a história, né? Porque a cada 30 anos a gente tem uma tentativa de golpe militar no país. Cara, rapidinho, as pessoas estão tão bitoladas. Bitolada é uma palavra boa. Contra a política. Bem pernambuquês. Que tá... Rapaz, eu achei impressionante. Um senador aí, ele achou normal que um general tenha dito que poderia matar uma pessoa para dar um golpe de Estado. E as pessoas estão querendo... Aquilo que eu estava dizendo, que as pessoas estão nas redes sociais e acham que aquilo que fala é opinião. Eu estou mentindo na opinião. Defendendo que um general do Exército tenha dito, ou tenha planejado, ou tenha tentado executar, não chegou a executar, mas tentado planejar a tentativa de golpe, matando um presidente eleito, o vice-presidente e o presidente do TSE. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, as pessoas estão normalizando um absurdo desse. Dizer assim, mas ele só disse. Ele só disse que ia matar. Ele só disse. Ele só pensou, só planejou. Porque se tivesse executado... Não, é isso. E aí tem um argumento muito forte, que é o seguinte, que tentam utilizar. Argumento muito forte não, argumento muito fraco. Que diz o seguinte, pensar em dar um golpe de Estado não é dar um golpe de Estado. Só que veja, se um golpe de Estado tivesse dado, quem pensou o golpe de Estado não teria como ser punido. As pessoas, porque elas, o status quo teria mudado, né? E quem pensou e executou, agora é quem estaria no poder. Provavelmente quem sofreria as punições era quem teria sido contra. Exato. Veja, uma interrupção democrática. É no mínimo contraditório que essa seja uma turma que fale que a gente defende uma ditadura, né? Que a gente que defende democracia, que a gente que é a favor que haja punição, que o crime ele leve essas pessoas para a cadeia. Elas simplesmente eram a favor que o Estado virasse uma ditadura, só que do lado delas, né? E aí a gente vive um momento num país que é triste e a gente chega em um momento, em um ano pré-eleitoral, novamente, né, presidencial, que a gente olha e percebe que não adianta. A gente está falando aqui sobre ter informação de qualidade, sobre a gente ter um debate competente, mas tem uma turma que não adianta que você fale a verdade, que você comprove, que você mostre artigo científico, que você mostre a história. Eles não querem saber. Mas não dá para abrir mão dessa situação. Lógico que não. Não estou dizendo que dá para abrir mão. Estou dizendo que a gente chega em um vácuo que tem uma galera que não dá mais para salvar. Eles têm que ser punidos, exatamente como o Caio falou, de maneira exemplar.
para que se entenda. Porque senão, como você falou, a gente tem de 30 anos, a gente vai novamente, em algum momento, eles vão ter novamente o entendimento de que eu não fui punido, está tudo certo, eu vou tentar de novo até dar certo. Então, a gente precisa, e aí nesse momento que a gente tem, né, não só o presidente da República, mas o outro lado, um lado que a gente fala assim, que é o lado exemplar, que defende a democracia, que é o mínimo, a gente tem que fazer isso, né? Que hoje é um dia histórico para o país, que está defendendo, que a gente quer deixar o dia marcado para que as pessoas entendam. Então, as pessoas... Tem gente que, enfim, está indo para a rua e vai ter muito movimento. E é isso, a gente tem que lembrar, e isso tem que estar nas escolas e tem que compreender, porque no Brasil a gente tende a apagar a história. Não é isso. E a gente viu o discurso agora do Paiva, né? A gente vai entrar também, não ainda estou aqui, mas que é exatamente isso. Quanto foi importante, por exemplo, poder se abrir os documentos que estavam há anos, né, sem informar o público. Então, é importante que a gente bote o dia 8 para que as pessoas saibam, para que as pessoas lembrem e que seja um aviso. Já que a gente falou aí de um pouco de história, vamos falar um pouco... A gente falou do passado, né? Então, vamos falar agora um pouco de futuro. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam de 2025 e, como consequência, de 2026. Como é que vocês pensam o ano 2025 e o que vocês esperam de 2026? Porque, assim, 2024 foi um ano difícil, mas é um ano que eu posso dizer assim, que a democracia no Brasil apanhou, mas bateu. A gente terminou um ano com o general 4 estrelas preso por interferência na justiça. Isso é algo importante de se colocar. A gente teve o ex-presidente da República indiciado 3 vezes pela Polícia Federal. E a gente teve... Diversas pessoas foram detidas, o próprio Bolsonaro se tornou inelegível por crime contra a democracia. E eu queria muito saber de vocês como é que vocês veem o desfecho do ano 2025, como é que vocês entendem o papel do governo Lula hoje na pacificação das instituições e como vocês projetam que o próximo ano vai ser em relação a Brasil. Vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo não, que eu vou ficar muito preocupado se a gente for falar de mundo, porque a gente tem Trump assumindo agora dia 20, a gente tem na Síria a queda de Assad, a gente tem agora no Canadá a queda do primeiro-ministro, a renúncia de Trudeau. A gente tem dificuldade na França com Macron, a gente tem um crescimento da extrema-direita na Alemanha. Vai ser difícil, mas a gente deve fazer esse debate sobre o mundo em outro momento. Mas falando de Brasil, qual é a projeção que vocês têm para 2025? O que vocês acham que vai acontecer em 2025 e que, obviamente, vai respingar em 2026? E qual o papel do governo Lula nesses próximos 2 anos, falando de pacificação das instituições e diante de um cenário de confronto entre uma parcela da população, talvez 15% e 20%, contra as instituições democráticas diariamente. E também tem outra questão que vai ser muito importante no ano que vem, que se vocês puderem acrescentar também na fala de vocês vai ser importante, que é o papel das Big Techs, né? nesse debate, dos algoritmos que cada vez mais incentivam que o debate público fique pobre, deficitário de argumentos, mais rico de... Eu não gosto da palavra lacração, mas rico de enfrentamentos e de disputas que muitas vezes inviabiliza convergências no futuro, que levou a gente ao estado que a gente está hoje. Veja, Foi muita coisa, né, de uma vez. Foi mas muita coisa, sintetiza. Mas dá pra gente debater. É porque uma coisa... uma coisa que me assustou muito, e aí, quando eu digo me assustou, não é que eu fiquei aterrorizado, não é que eu fiquei com medo, mas assim, eu fiquei na verdade, reflexivo. De onde surgiu isso? O nome de Gustavo Lima. Eu ia chegar nele. Eu fiquei assim, rapaz, de onde saiu Gustavo Lima? Saiu uma pesquisa já. Saiu, segundo lugar. Segundo lugar.
E assim, eu não tô aqui de forma alguma criticando o Gustavo Lima, nem dizendo que ele não deve ser candidato. Acho que todo mundo tem o direito de ser candidato. A reflexão que eu faço é que essa para mim é tudo orquestrado. Essas pessoas estão demonizando a política, o político, e estão cada vez mais se alimentando na política, se inserindo na política, e cada vez mais com esse discurso de que político não presta, mas eu vou entrando na política. Um discurso de outsider. Exato. E veja, eu vou fazer uma fala agora que não é uma crítica aos políticos que fazem isso. Mas, assim, é só pra gente ter uma noção do modus operandi dele. É assim, o político não presta, todo político é corrupto, mas eu vou me candidatar a vereador. Para mudar isso. Para mudar isso. Eu sou a E salvação. aí, político não presta, político não sei... Mas, daqui a 2 anos, eu sou candidato a deputado. Político não presta, aí daqui a 2 anos, minha esposa já é candidata a vereadora. Mas político não presta, político não... É tudo ladrão. Mas aí meu pai já é candidato a estadual, eu sou a federal, sabe? Então, não estou criticando as pessoas que colocam, é normal. Mas esse modus operandi, sabe? De que demoniza quem está dentro para se introduzir e colocar os seus. E aí colocam os seus sem projeto de governo, sem pauta. A pauta só é xingar o outro lado. Algoritmo. Então, assim, foi muito sério o que vimos agora em 2024. Um debate de prefeito em São Paulo acabar em agressão. Acabar não, né? Porque não acabou. Mas, assim, tem uma agressão, um momento de agressão de um candidato... vários momentos de agressão, né? Agora não, assim, de um chegou no estopim. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo e ele disse, bicho, sem brincadeira, se você tirar 2 candidatas dessa, que era a Tabata e a do Novo, se você tirar essas 2 candidatas, não tem uma proposta esse debate de São Paulo. As pessoas iam para o debate para cortes, falar para sua bolha e querer a lacração. Então, eu enxergo esse ano de 2025 com muita preocupação, porque, no meu ver, a esquerda ela entrou nesse jogo da direita, ela não está tendo a pauta propositiva. A esquerda hoje, de certa forma, está no governo, né? Eu acho que, inclusive, quando a gente fala de polarização, a gente tem um problema aí também que a gente não pode dizer... Porque soa equivalente. Quando a gente fala de esquerda e direita, tem uma polarização no país... Primeiro que o debate esquerda e direita é um pouco deficitário. Acho que tem muito mais corrente de pensamento dentro da esquerda e da direita, e entre elas também. Mas fica um pouco assimétrico quando a gente fala polarização, porque a gente tem um movimento na direita que corre para o extremo, corre para a ponta, e a gente não tem isso na esquerda. Pelo contrário, a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem feito um movimento pragmático de correr para o centro. Aqui no Brasil, porque a gente tem um governo que ganha a eleição com a frente ampla, um governo de esquerda, extremamente pragmático, que corre para o centro, mas a direita que está correndo para a extrema-direita. Quem tenta romper hoje com todas as boas práticas democráticas que a gente construiu, que a gente desenvolveu, que a gente pensou, de um tempo para cá é a direita. Então, assim, não existe uma polarização entre 2 campos políticos. Existe um campo político que vai utilizar de todas as armas possíveis, corretas e não corretas, para chegar ao poder. E outro lado político que está tentando disputar o poder de uma maneira condizente com as 4 linhas do jogo. A direita tem 10 candidatos, né? Então não dá... 2026. Então não dá pra gente falar de polarização sem deixar muito claro. Primeiro, que polarização faz parte da política. Segundo, que não são 2 correntes de pensamento antagônicas apenas. A gente está falando de uma corrente de pensamento que enxerga o outro lado
como inimigos mortais, não como adversários políticos. E aí você pega um algoritmo que vai incentivando sempre o debate, a briga, não o bom debate, mas o debate da briga. E aí a gente tem um parlamento que fica se degladiando a todo tempo, e quando a gente precisa avançar nas pautas importantes para o Brasil, o cara já xingou tua mãe no plenário, tu não vai conseguir sentar com ele para convergir e avançar em pautas importantes. Veja, entendeu? Eu acho que é essa... E aí é culpa do algoritmo. Mas veja, eu acho que é essa crítica, quando eu falei da esquerda, é essa crítica que eu acho que a esquerda cai no jogo da direita. Por exemplo, teve um... Não vou lembrar agora o nome dele, senão eu falava aqui. Um menino, acho que foi o vereador mais votado do Brasil, tem mais de 100 mil votos. Não lembro agora de onde foi. Não lembre não, eu sei quem é. Pronto, sabe quem é que eu tô falando, A né? gente finge que não... E assim, o que eu mais vi de corte dele no Twitter, no X, né? Era... Congresso da Uni, um exemplo aqui. Não sei se teve esse episódio, mas Congresso da Uni, uma das pessoas, os jovens que são majoritariamente da esquerda e tal, tava lá. Então, assim, ele ia para lá, para frente, e aí é essa crítica. A esquerda caía lindamente no jogo dele. Porque ele ia para lá para falar com uma bolha, que era xingar a esquerda, pegar o salário dele, xingar a esquerda, falar. Porra, e ele sai de lá escorrachado, irmão. Mas Ele sai de lá quase apanhado. Mas veja, esse é um... Não, ele não era parlamentar, não. Ele foi eleito Não, agora, mas veja, vereador. esse é o modus operandi dessa galera. Então, é isso que eu falo, que a esquerda cai. Bicho, ignora um cara desse, velho. Não, mas veja, aí... Porque a gente tá, veja, na minha visão, dá munição para o que ele quer. Com certeza. Então, mas eu acho que tem um grande ponto aqui. Ele quer culpar a galera que reagiu à reação. Eu acho que tem um grande ponto. Primeiro, a gente está aqui e deixando claro exatamente, concordo com o Diego, que dentro da direita, da esquerda, do centro, do liberalismo, do conservadorismo, enfim, e a extrema-direita, que é uma turma só, a extrema-direita, mas dentro dos vieses que existem, a gente tem diferentes objetivos. A esquerda, por exemplo, a gente pega aqui a esquerda, a gente citou a Tabata, a gente, quando esse podcast for a público, por exemplo, vai ter uma galera de esquerda que vai dizer, não, essa galera está defendendo democracia e eu... Democracia o quê? Democracia liberal, que não é a democracia que eu acredito que me contemple. Tem uma galera de extrema esquerda que... Mas essa galera não está nas instituições, não, entendeu? Sim, mas eu estou dizendo que há, certo? Então, não necessariamente a reação da galera que foi xingada, esses caras, esse modo operante que vem lá de 2013 para cá, é exatamente isso. Eles vão até conseguir o que eles querem, que é corte para a internet para ter voto. Então, e o algoritmo está dando isso. E o algoritmo está dando isso. E o algoritmo é feito de bolhas. A gente está aqui e a gente... Então, mas veja, mas é isso que eu estou dizendo. Se ele não tem o que mostrar para a bolha dele, a gente que está dando a munição para ele mostrar. Mas aí... Porque, veja, se ele vai para uma situação dessa e ele é ignorado, ele vai postar o quê? A bolha dele vai ver o quê? Porque ele não tem trabalho, ele não tem trabalho, ele não tem proposta. Tem uma manifestação com 5 mil pessoas. Aí você quer que todo mundo tenha a mesma reação? Não, mas faz não sentido. Mas acho que o ponto fundamental é o seguinte, vamos lá. A extrema-direita estava na presidência do país, tentou dar um golpe de Estado. A gente tem uma bancada de pelo menos os 80 deputados extremamente fiéis ao ex-presidente da República, que vai ser preso esse ano por tentativa de golpe de Estado. Crime mais grave que a gente pode cometer contra a democracia. Aí algumas pessoas podem citar que existem um pessoal ligado a uma extrema esquerda, uma galera que, sei lá, tá elogiando Stalin no YouTube. Beleza, tem uma galera. Essa galera não elegeu um deputado federal. Essa galera, se tiver uma bancada de 5 vereadores no país todo, tem muito, não tem. Enquanto a direita, não a direita reacionária. A galera que quer voltar pro passado, quer regredir. A galera tem uma bancada grande no Congresso Nacional, a galera estava na presidência da República, a galera mobilizou empresários que patrocinaram a tentativa de um golpe de Estado, sabe? Então, é uma simetria que não tem como a gente fazer. A maioria da esquerda, pelo contrário, eu vejo a esquerda caminhando muito para o centro, tentando ser mais pragmático, até buscando a pacificação das instituições, né? A necessidade que existe da pacificação das instituições. Entende-se que, acima de tudo, vem a República. É isso que é ser democrático. Eu acho que é importante.
Mas vamos voltar para 2025. Vai lá. Vamos voltar. Veja, não tem como falar sobre 2025 e não falar sobre essa pesquisa presidencial que saiu, que claramente tem já interesse de terceiros, quartos, né? Mas veja, eu já tinha escutado falar que o Gustavo Lima, ele tinha interesse, tinha aí para o Senado na última eleição. Que ele tinha sondado, talvez, botar o nome dele. Eu acredito que fortalece o nome. Veja, você sair, já está em segundo lugar, passou o candidato do ex-presidente, que é o Tarcísio, passou o Pablo Marçal, que era o outsider. Ele é o líder da direita, né? Ele é o líder da direita. Eu acho que ele fortalece um projeto que eu acredito que é o que ele quer botar para frente futuramente, que é sair a senador. E todo mundo, né, pro lado de lá, sabe que ele é muito, muito próximo ao governador, né? Ronaldo Caiado. E aí eu acho que é uma movimentação de um grupo político, porque Caiado ele não levantou voo, né? Mas com um possível nome como Gustavo Lima do lado, fortalece mais um grupo político e um sonho possível. Então, é claro que a gente não tem como dizer o que é que vai acontecer, né? A gente não trabalha com futurologia, mas a gente trabalha com pesquisa. A pesquisa mostra que ele tem um público, a gente já sabe, ele tem um Instagram, né, com uma visualização e um engajamento. Tem fãs. Tem conhecido, fãs. Todo mundo sabe quem é Gustavo Lima. Um embaixador, tem uma marca. Aquele jornalista Demétrio, não sabia, não. Tem dinheiro, Tem amigos com dinheiro para financiar. O agro, né? Inclu- O agro inclu- pesado. E a gente não pode esquecer que ele não só tem amigo na mídia, cantor sertanejo, Não, ele estava no agro. no aniversário dele, fora do país, internacional, e estava com o ministro do lado. Então, ele é um nome que não se pode fazer o que fizeram com o Bolsonaro e com o Pablo Marçal. Não vai conseguir. Não vai chegar. Sempre tem terceiros e quartos interessados. Eu ainda vejo essa... Você falou de Caiado. Acho que a leitura que eu fiz disso aí foi... E aí é totalmente... mundo fantástico de Caio. Não, Nada. vamos fazer isso. Não, assim, o que eu quero dizer é para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente não achar que eu tô com fundamento em algo que eu li ou que eu vi, não. Uhum. É só coisa da minha cabeça mesmo. É que isso para mim foi uma jogada de Caiado para enfraquecer o nome de Tarcísio. Porque, Tarcísio tem uma reeleição meio que caminhada. Tarcísio não é candidato a presidente da República. Então, assim... Fantástico mundo do dia. É para Tarcísio olhar assim e dizer assim, gente... Não vou ter chance com o Gustavo Lima sendo candidato, não vou ter chance mesmo. Vou cuidar da minha reeleição. Porque aí, meu velho, quando Gustavo Lima disser assim, eita, eu também não sou candidato, Tarcísio já vai dizer, gente, já preparei meu caminho para governador, não vou mudar minha rota, não. E aí, Caio vai dizer assim, eita, mas eu vim preparando o meu para presidente. Então, vou botar o bloco na rua. Totalmente da minha cabeça. Bora fazer um futurômetro aqui também. Minha vez. Muito otimismo, talvez. É importante. Eu acho que Lula tem muita facilidade na reeleição e eu falo isso, claro, acho que a gente pode fazer críticas ao governo Lula. Eu acho que ele não é candidato. Não, tudo bem, pode ser que não seja por Mas causa não da tem idade, candidato da na saúde, mas a gente precisa falar do que está posto hoje. Não, ele não pode nunca dizer que não é eu candidato. sinto muito, mas Caiado e Zema não tem como ganhar de Lula com a máquina pública, presidente da República. Não ganha. E não tem outro nome. Eu acredito que Marçal deve ser cassado agora. Deve ser cassado não, porque ele não venceu a eleição, mas ele deve perder os direitos políticos por causa do crime eleitoral que cometeu em cima da eleição contra Guilherme Boulos, que depois gravou um vídeo com ele durante o segundo turno. Mas... Coisa da democracia, né, gente? eu acho que Marçal ele Coisa não da é política candidato. brasileira. Eu acho que Marçal ele não é candidato, acho que ele tem os direitos políticos dele cassado por causa do crime eleitoral que cometeu durante o processo eleitoral de São Paulo. Eu acho que Tarcísio também tem uma reeleição bastante consolidada em São Paulo, então acho que ele disputa a reeleição em São Paulo. Eu acho que Bolsonaro, preso, faça a previsão, está cravado aqui, Bolsonaro vai ser preso esse ano. Se ele não tentar fugir... Como?
uma Sem embaixada em algum país, ele pode procurar uma embaixada em algum país. Bolsonaro é um covarde, é a cara dele fazer esse tipo de coisa. Ele pode procurar uma embaixada, como ele já fez, né? Ano passado, parece que nem parece. A Hungria não foi? Nem parece, ele foi para a embaixada da Hungria no ano passado, com o primeiro piscar que pode ser preso, assim, ele foge para a embaixada da Só Hungria. 3 dias lá. Mas vamos lá, eu acho que Bolsonaro preso, ele busca uma estratégia parecida com a de Lula, quando estava preso na eleição que Bolsonaro ganha contra Haddad. Eu acho que ele vai segurar a candidatura dele até o final. Sim, com certeza. Eu Ele vejo, não pode de forma alguma dizer que não é candidato. eu Se vejo, não for. eu vejo o clã Bolsonaro Ele já com disse, muita né, que não tem plano B. dificuldade, com muita o plano é dificuldade de passar o bastão para alguém da extrema-direita. Tanto é que Marçal começou a crescer na pesquisa em São Paulo. O grupo Se desespera. Bolsonaro se desesperou. Sim, precisava destruir o cara, porque estava tomando dele o eleitorado da direita. Esse nome de Martin da direita, né? Da extrema direita. Estava tomando dele o público dele, o público de Bolsonaro, o eleitorado de Bolsonaro estava sendo captado por Pablo Marçal, que também fez críticas diretas a Bolsonaro. É importante destacar isso. Ele também fez críticas e Bolsonaro viu uma perda muito grande de poder político nessa última eleição. Eu acho que muita gente fala que o grande vencedor foi o Centrão, o Kassab, o PSD, que a esquerda perde a eleição. Acho que a esquerda fez o que dava para fazer dentro do que tinha. Não vejo como um grande derrotado da eleição, mas o grande derrotado da eleição acho que foi Bolsonaro. Ele sai muito enfraquecido porque a direita percebe que existe um futuro político eleitoral sem Bolsonaro. Mas eu acho que ainda assim ele vai tentar a estratégia de ser candidato a presidente da República até ter a candidatura indeferida pelo TSE, que vai ser indeferida, e aí tenta se colocar outro nome de última hora. De repente ele vai ter que apoiar um Ronaldo Caiado, um Zema, porque pela falta realmente de outro nome, não sei se ele colocaria o Flávio Bolsonaro, Eu acho que ele filho. bota um dos filhos. Um dos filhos pode ser Eu também acho que ele tem uma dificuldade enorme de passar de o passar o bastão. É. De qualquer forma, num cenário como esse, que a gente faz a projeção hoje, Uhum. que Lula teria uma eleição simples, aí ele colocou, Lula não pode nem ser candidato, e tal. Pode não ser candidato, pô. Tava tudo bem, ele levou uma queda no banheiro cortando a unha. É um idoso, mas acho que até pela forma como o governo tem sido conduzido, eu vejo Lula ainda como um presidente, de certa medida, centralizador em relação a algumas coisas. Isso mostra que ele tem capacidade de continuar liderando o país. E a gente não sabe como é que vai ser daqui a 2 anos. O mas problema é que a gente não tem o nome fora Na ele. esquerda Não há também uma não tem. liderança. Não tem, mas se ele for candidato, Né? para mim é muito tranquilo. E assim, eu falo que vejo isso como otimismo, porque hoje a disputa eleitoral que se tem é contra um Mas, pessoal, uma parte da população que está extremamente radicalizada. Eu espero que essa parte da população desradicalize daqui para o processo eleitoral, mas eu não acho que isso vá acontecer num espaço tão curto de tempo. Torço por Sim. isso, mas não acho que vá. Então, num cenário como esse, acho que o governo Lula tem feito um trabalho importante nessa questão de pacificação das instituições. Hoje você não vê o executivo discutindo com o legislativo ou com o judiciário, fora do campo democrático que precisa ser feito, o debate precisa ser feito, o convencimento aos parlamentares em relação aos projetos de lei, em relação à política pública que o governo quer implementar, a forma como o orçamento público vai ser exercido. Eu vejo o debate acontecendo de maneira republicana e eu acho que isso acaba ocorrendo uma pacificação dos poderes, né? E eu acho que agora tem tudo para melhorar. Acho que o Hugo Mota acredito que ele vai chegar à presidência da Câmara com uma frente ampla aí de apoio, inclusive com apoio do governo, com apoio do presidente da República, com apoio do Palácio do Planalto. Eu acho que tem tudo para pacificar ainda mais. O Hugo Mota não é Arthur Lira, tem um perfil muito mais pacífico, tem um perfil muito mais próximo do presidente do Senado eu acredito. O problema é quem vai presidir Parece o Senado. Davi Alcolumbre, está resolvido. Tá resolvidaço. Alcolumbre. E que também não tem uma postura agressiva como Arthur Lira. Também não tem uma postura agressiva como Arthur Mas não é Lira. Pacheco. Eu acho que o governo vai ter, com o Congresso de maneira geral, vai conseguir, nesses próximos anos, até a eleição, avançar nas pautas que forem enviadas para o Congresso, Câmara e Senado. Eu acho que o governo vai ter uma facilidade maior, que hoje já existe uma conversa, um debate, e Arthur Lira não faz uma oposição grande ao governo Lula, ele tem um papel importante na aprovação de projetos importantes para o país, mas eu acho que vai ser muito mais pacífico para o governo e acredito também que o governo vai conseguir se fortalecer.
e chega muito forte em 2026 sem ter adversários. Nesse cenário. Tá Veja, falando de quem? Tá falando Do de quem? governo. Ah, Sem tá. ter adversários. Acho que chega sem ter adversários. Se Lula é candidato ou não, Joe Biden, há 2 anos antes da eleição, também estava muito bem. Fez debates, venceu a eleição. Né? E aí depois teve esse problema, mas Não, veja, se o cenário não se alterar para 26, a gente só pode a trabalhar gente com essa forma. acredita que o presidente Lula é reeleito, se ele for o candidato. O grande ponto, só para complementar a fala de Diego, é que a gente tem hoje uma dificuldade de liderança, não só dentro do próprio governo, como dentro da própria esquerda. Mas como assim, liderança? Porque, veja, Lula não tem o próprio... e o próprio... Eu vou usar aqui... tem um corte na internet que rodou do Marçal. É um corte infeliz, como... Enfim. Como todos. Que diz... olha, falando de Bolsonaro, que até então eles eram amigos. Não vai poder ser candidato. Ter seus direitos caçados. O outro... enfim, ele também acredita que o Lula não é candidato. E aí, é daí que surge esses apolíticos que dizem, não, então eu sou a solução. Porque eu não tenho candidato. Quem vai ser o candidato do governo? Camilo Santana? Haddad? Não chega em segundo como Gustavo Lima na pesquisa eleitoral. Então, a gente tem um problema porque hoje, quem se diz outsider, quem vem do nada, consegue se pôr como liderança com muito mais facilidade do que a esquerda no Brasil hoje. E a gente também tem problemas que talvez futuramente tenha líderes de esquerda, que hoje são muito jovens, não citarei, mas que consigam fazer esse debate. Apesar de que a direita também tem esses enfim, líderes. Mas, voltando para 25, eu farei aqui, já que Diego foi otimista, eu serei otimista. Meu time vai para a Série B. Vai. E vai ganhar o Pernambucano, porque a gente tem esperança. Ser brasileira é ter esperança. Mas, veja, sobre o cenário de 2025, eu começo de maneira otimista também. Eu acho que o presidente Lula vai ter uma recuperação, e não só digo de saúde, e estimo isso, né? Porque o Brasil chegou em um momento em que as pessoas vão para frente da casa do presidente da República desejar a morte dele. É loucura. Ou soltar fogos. Mas a gente tem a gente tem um pré-ano eleitoral que é muito importante ser dito, que tem as disputas que, como o Diego falou, está pacificado dentro do Congresso Nacional, tanto para o Senado quanto para o Congresso, e a gente vai ter figuras que vão ser colocadas para o debate público, para colocar o nome, como a gente aqui, todo mundo entende um pouco de marketing político, é para colocar o nome. E aí eu acho que é muito importante também falar sobre, e aí eu vou entrar rapidamente, sobre o cenário pré-eleitoral do Estado de Pernambuco. Né? É importante a gente... Vamos fazer o futurômetro de Pernambuco agora. Exatamente. Que parece estar um pouco decidido, né? Já a oposição não tem candidato, a situação é Raquel versus João, isso, né? Parece estar pacificado no debate, pelo menos dos bastidores, certo? Há outros nomes. Não, tá na rua. É o que está na rua. João e Raquel tá na rua. João e Raquel tá na rua. E já há um pré-ano eleitoral como se fosse eleitoral, porque são grupos políticos já se dividindo e fazendo cálculo, né? A gente saiu de 2024 e aí já havia contagem de prefeitos. Quem são os prefeitos que estão com o governador e quem é os prefeitos que estão com o João? Eu lembro de uma entrevista que o prefeito do Recife deu e ficou desconfortável, que foi, eu não sei se foi no último encontro da AMUP, alguma coisa nesse sentido, no novo espaço ali no centro do Recife. No centro de convenções. No centro de convenções, super desconfortável. E o jornalista falava para ele, veja, vazou o briefing da governadora aqui e ela tem tantos prefeitos dizendo que é de situação. Mas até então o PSB tinha dito que tem tantos. Como é que pode? Não bate o número. A gente tem
tem 184 municípios, passa esse número. Otimismo, Otimismo, do governo, é. Bem otimista o governo, tá? E aí, Se for verdadeira aquela lista, o governo tá bem otimista. todos os grupos estão otimistas, porque tem gente que diz que João Campos é governador, né? E na rua, por exemplo, tem o seu público, né? Eu acho que não tem como dizer se a eleição tá ganha para nenhum dos dois lados. Vai ser uma eleição difícil. E futurologia que a gente não faz, eu vou fazer. Vai para o segundo turno. Eu acho que é uma eleição de segundo turno. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês hoje. Vocês cravam o João candidato? Cravam. João é candidato. Para vocês dois. Todas as movimentações que João Campos fez, inclusive na construção das secretarias, dão a entender... Minha pergunta não foi essa, não. Certo. Minha pergunta não foi essa. Óbvio que ele vai fazer um movimento hoje. Ele faz. Para viabilizar a candidatura dele. Todos os movimentos que ele precisa fazer para viabilizar a candidatura dele ao governo do estado, ele está fazendo. Isso é indiscutível. Isso ele não nega. Certo. Minha pergunta é, vocês cravam ele candidato? Cavalo só passa selado uma vez. Ele é candidato a governador. Veja, eu não farei como Diego. Ele é candidato a governador. Ele cravou. Não, ele Não, pediu pra gente cravar. Antes. Ele pediu pra gente cravar. Ele falou antes, agora eu vou falar depois. Eu cravo que ele é candidato a governador. Agora a gente tem meses antes da eleição. A gente Anos? tem, Mais de um ano. Um ano e meio. Um ano e meio. Mas veja, a gente tem que ver os cálculos que vão ser feitos e todo mundo sabe que todos os deputados e todo mundo começa a descer agora para o interior. Esse é o ano que, né, vai sendo articulado as prefeituras e tudo. Então, ele é candidato, mas eu acho que o futuro candidato, né, ele vai ter um problema na majoritária pessoal dele. Na campanha majoritária eu vejo um problema, porque é muito nome para pouca vaga. Essa é a minha concepção atual hoje. A governadora não parece ter esse problema. Não tem. Não parece ter esse problema. São dois nomes e já tem se encaminhado. Quais são os dois nomes? O microfone hoje, tá? pegou. Não, tudo bem, eu não tô... Microfone pegou. Não, tudo bem. Veja, um nome que eu acredito que e Você fala pro Senado, do lado pro do Senado, governo do estado. do lado de Raquel, que eu acho que precisa-se do PP. Eu acho que não há candidato. O PP fez uma Candidatura movimentação. De Raquel sem o PP na majoritária. Então, hoje eu diria que Dudu da Fonte é candidato a senador, porque é necessário. O PP é o partido com maior força do lado da governadora. Fez muita prefeitura. E aí eu diria que esse é o nome. Mas o PP é difícil, o PP é um partido difícil. O PP fez alguns movimentos, por exemplo, na Assembleia que não tiveram muito alinhados com o governo, na Assembleia Legislativa. E eu não sei se eu cravo o PP na chapa do governo do estado, mas provavelmente. Tá? Não tem nem outro candidato. Não tem outro Eu caminho. não vejo nenhum outro, não vejo nenhum outro candidato. Não, veja, calma. A gente tem nomes que podem vir a ser candidatos de Raquel. Quais? O próprio senador atual, ele, né, que o MDB está aí no impasse, né, porque o senador está do lado de Raquel. Entretanto, João acaba de dar uma secretaria para Raul. É um movimento que mostra que ele está movimento. viabilizando a candidatura dele ao governo do estado. Entretanto, Ele segurou o a gente não MDB. pode esquecer que tem outros nomes. Tem André de Paula, que está com a Raquel. E será que André Tem- arriscaria novamente? Não sei, mas Fica mais são 4 nomes... anos sem mandato. Porque eu acho que ele viabiliza tranquilamente e botar pra Câmara. Lógico. Mas ele pode botar a Cacau, que é secretária Pra de ser Estado. Pode. Deinha, que foi candidata agora há pouco a vereadora do Recife. E a gente tem Armando Monteiro e Mendonça, filho do lado da governadora, que São não nomes sei, que são nomes. Não dá para dizer que não tem como ser... Eles são nomes tradicionais. Não vejo esse movimento, não vejo vontade no momento. Agora, como a gente disse, tem muito tempo para frente. Eduardo é uma figura que hoje não é como se é ele que quer ser candidato, até pode querer, mas é um caminho natural
já que o partido dele fortaleceu muito. E aí a gente tem esses nomes que não parecem ter vontade. E aí, quando a gente vai para João, tem muita gente com vontade. Tem muita gente para ser, talvez, até com mais vontade que ele, no sentido de que 26 chegue. A gente tem Marília Reis, a gente tem Silvio Costa Filho, a gente tem Miguel Coelho, a gente tem muitos nomes querendo, e tem Humberto, que até então, né, tá com o prefeito do Recife, o PT tá... O PT tem 2 secretarias na prefeitura. Na prefeitura, até então tá lá. Mas é muita água ainda debaixo da ponte que vai rolar. Agora, são muitos nomes para poucas vagas. A gente tem 2 vagas. Quem Vice. é candidato? Na majoritária tem vice também. Não, sim, eu estou dizendo Mas para a disputa Senado. pelo Senado é... E se João não vier candidato? Se João não vier candidato... Teremos ainda esses nomes? Para senador? Eu acho que... Cara, numa conjuntura sem João Campos candidato ao governo do Estado... Acho que tudo muda. Tudo muda, com certeza. Não, eu acho que o PSB... Ele ainda tem muita força dentro de Pernambuco. E a liderança de João Campos, ela ainda é muito grande. Ele vai ser agora presidente do PSB nacional, né? Presidente do partido, vai se tornar presidente do partido. Já tem uma força nacional muito grande. Eu acho que, ainda sem João Campos ser o nome, o grupo político que hoje se encontra ao redor do atual prefeito do Recife, ele não se dissolve por completo. Ele não se dissolve. Não é um grupo que vai se dissolver. Agora, claro, tem muita conversa, por exemplo. A gente viu esses dias, saiu muito na mídia, que Paulo Câmara pode ser candidato a governador do estado novamente pelo PT, que Lula tinha interesse nisso. Saiu na mídia esses dias. Alguém está saltando isso, entendeu? A gente viu. Então, assim, tem muito candidato. Ainda é cedo para a gente fazer esse debate, dizer, pô... Para Senado, Veja, para governo, não. É porque você está colocando... Não, mas é porque também tem um ponto importante. A gente citou 2 nomes, porque isso está na boca do povo, está na mídia. Raquel João, João Raquel. É o que está. Você corre o Estado e a gente faz isso... E está em todo o Estado, é da região metropolitana ao Sertão. É claro que alguns têm mais facilidade no Sertão, no Agreste, outros têm mais dificuldade. Agora, a gente não falou aqui do PL. PL tem chapa majoritária. Bem pensado, bem colocado. Entendeu? E aí, sem João, PL se fortalece. PL vai para o segundo turno. Sem João Campos, eu acho que o PL PL vai para o segundo turno com o quê? PL... Eu não acho. PL, na minha concepção, sem João... Eu não acho. O PL boicotou o próprio PL no Recife. Não, veja, a gente sabe que as siglas estão com problemas internos, de disputas internas. Tudo bem. E vão chegar assim na eleição. Algumas, né? Não vão se resolver por causa do processo eleitoral. Pelo contrário, geralmente se acirra. Exato. O ego vai lá em cima. Mas veja, a gente não pode esquecer das últimas eleições, né? As últimas eleições, o PL Quem teve seria a o votação. candidato do PL? Não sei, tem Gilson Machado e tem a família Ferreira. São as 2 forças hoje. As 2 forças que brigaram em Recife. Então, mas veja... difícil. Um não vai apoiar o... Veja, um boicotou o outro em Recife, o outro vai daqui um ano e meio. Então, mas um dos nomes vai ser candidato. E aí, sem apoio do outro, com apoio, eu não sei. Eu sei que eles têm voto. O PL tem voto. É tanto que Gilson elegeu... Para ir para um segundo turno, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Para ir para um segundo turno, eu Acho acho muito difícil. Elegeu o filho como... Foi o mais votado? Um dos mais... Não, o segundo. Não, Foi Romerinho. mas o mais votado do PL. Foi o mais votado do sim, PL. Que foi o motivo da briga. Mas né? veja, Então, mas veja, eu acho que não tem nem essa possibilidade. Eu acho que João Mas ali Campos hoje eu vejo... candidato a não, mas é porque governador. eu gostei de fazer esse exercício de pensar João Campos sem ser candidato. Um candidato... João Campos tem um candidato dele, sem ele ser o candidato. Eu acho que ainda assim, o João Campos tendo um candidato dele, esse candidato está no segundo turno da eleição. Não acho. Contra a governadora, Raquel Lira. Eu acho que sem tudo João, quem sai vitoriosa é a governadora. Não, é claro. É ótimo. É claro, eu acho que ela se torna favorita na disputa, nesse cenário. Eu acho que ela não é hoje. Eu hoje não cravo assim, João candidato.
Não, eu acho que nem ele pode cravar que ele é porque candidato. a gente que Pô, tá... E aí eu vou dizer porque ele vai virar agora, nesses próximos anos. Ele veio num momento de ascendência muito grande, mas depois da reeleição a gente já começa a ver muita pedra sendo arremessada na vidraça. Claro. Muita. Isso aí eu não falo só Pernambuco. Ele teve uma projeção nacional tão grande que eu vejo, por exemplo, sei lá, grupos de direita ligados a São Paulo, majoritariamente São Paulo, como o MBL, por exemplo, fazendo diversos Falando mal vídeos dele, de João Campos. fazendo cortes. Sobre João Campos. Mas- Fizeram um mas corte foi- no Twitter, fizeram um corte Não, fazendo pra dizer que ele vários, inaugura a faixa de pedestre. Mas é por isso que eu Não, falei na é. minha fala, antes da gente entrar nesse assunto, sobre... Tem lideranças de esquerda que já são citadas. O João é uma liderança que já é citada para... Ele vai ser muito vidraça. daqui pra frente. Mas ele Muito. ainda tem um caminho para chegar. Ele vai ser muito né? vidraça E aí, por que eu não cravei aqui ele candidato? Porque eu acho que esse movimento... Veja, pra mim, João tá hoje numa posição muito confortável. ele Assim, tava até passar a não, eleição. veja, eu acho que ele tá muito agora ele vai confortável. ficar numa situação Sabe de por quê? pedra toda hora. Não. dele. Eu Eu acho que gira. Não, mas não tô Ele falando disso, estava- não. Ele estava numa situação confortável e a governadora estava num Não, desconforto escuta, mas veja, grande. eu- acho que agora a gente vai inverter Não esse acho, papel. eu não E acho. aí a gente chega na eleição vendo como vai estar a popularidade Não, mas de veja, cada um. mas não é isso que eu tô falando, do conforto dele. Ele tá numa posição muito confortável, é o seguinte, Raquel naturalmente é candidata à reeleição. Naturalmente. Lógico. Você crava Raquel candidata à reeleição? agora você Também crava não. Raquel candidata à Também reeleição? não. Também não. Oxente, por quê? Rapaz, veja, João... Opa, vou deixar de ser candidata a governadora e Priscila... Não, eu vejo uma, Ricardo. eu vejo uma chapa. Eu vejo uma Raquel chapa. abandonou o candidato dela em Recife. Veja. João veio como um trator em Recife. Ela abandonou. Então, assim, pode chegar... Veja, pode ela abandonou chegar... o Daniel? Ele não veio ao público dizer isso. Como é? Ela abandonou o Daniel? No dia da votação, que é recado mais claro que isso, eu como eleitor, foi um recado que eu vi. Ela não foi votar com o Daniel. Isso é simbólico, a gente eu isso é sei. simbólico. Você vai votar com o seu candidato. Você vai votar com o seu candidato. Isso é simbólico. Por exemplo, E aí você citou uma coisa muito importante, já que se... Já mas que deixa eu só concluir, Sim, o desculpa. meu raciocínio, porque eu acho que João está num momento muito confortável. Porque é o seguinte, naturalmente, Raquel vem candidata à reeleição. Então, assim, bicho, eu acho que só depende dela o movimento de botar João na disputa, não. Porque é o seguinte, a gente sabe muito bem que é isso. A máquina, ela tratora muito pesado. Vai entrar recurso pesado no governo do Estado. Então, assim, eu vejo que ela tem tudo para virar esse jogo com a população. Essa imagem dela Também acho. com a que ela população. vai Então, assim, fortalecer. eu vejo esse conforto de João dizendo assim, eu fui reeleito, muito bem reeleito. Esse papel dele de liderança e que a ascendência dele de liderança da esquerda, ele não perde se ele não for candidato. Ele não perde. Ele foi reeleito para ser prefeito do Recife. Então, ele está num momento confortável de dizer assim, eu não vou me arriscar para uma disputa que ela conseguiu reverter o jogo e está caminhando para uma reeleição. Por isso que eu não cravo o João como Tudo bem. candidato. Isso, a gente está falando isso com projeções daqui a um ano. Sim. Que Como pode também, tudo mudar. como A gente pode pegar essa como conversa também, como de eu não agora cravo, e exato. fazer novamente daqui a 6 meses. É, Como que talvez vai ser diferente. Como também Talvez. por isso que eu não cravo ela candidata à reeleição, porque ela pode não conseguir reverter o jogo. Aham. E João, como um trator, já ser o favorito de ganhar no primeiro turno. Então, assim, eu acho que ela pode olhar e dizer assim, gente, eu não vou Não, veja. ir para uma reeleição que o cara tá eleito, pô. Não, veja. O cara já tá eleito. Ela pode tentar que era nacionalizar o nome e disputar a presidência da Veja, República. O PSDB tem candidato a presidente da República. que era como em Ela 2020. pode fechar uma ano chapa com passado. Eduardo Ano Leite. passado. Mas aí... Alguém tinha dúvida da reeleição de João? Mas veja... Alguém tinha dúvida? Você tinha dúvida da reeleição Não. de João? Ninguém tinha dúvida da Mas reeleição de João. veja, tem um ponto, né? Pode ser. Apesar de que hoje ela faz críticas públicas ao PSDB, né? Mas aí Ela é sai? que a gente tá... PSDB tem candidato. Ela PSDB fica? vai ter candidato. Eu acho que ela vai pro PSD. Ela fica em primeiro. Eu acho que Primeiro é tem difícil, isso, ela é fica. Mas veja, tem um grande ponto aí. Primeiro, antes de... PSD de- vai com Lula ou vai com Bolsonaro? Veja, acho que mantém com... Ou pode ser construir uma terceira via, de repente, junto com o PSDB, Eduardo Leite e Raquel Lira. É uma chapa. Ah, chapa Eu, boa, eu, não, competitiva. eu não acho que Raquel... Eu não acho. Acho que ela Mas disputa tudo a bem. reeleição. Acho que ela disputa a reeleição. Acho que ela, eu também acho que ela é Primeiro, candidata à Mas reeleição. crava? Concordo Você crava? com você. Que ela é candidata. Candidatíssima à reeleição. Candidatíssima à reeleição.
Não, É loucura. A gente é até loucura pensar que o governador vai disputar. Não, Mas, também veja, acho. Esse é um ponto importante. Primeiro, eu quero só complementar. Caio citou lindamente a eleição, né, da Prefeitura do Recife, e a gente não pode esquecer que a gente falou sobre o governo do Estado e tudo, e a gente não citou um nome que esteve na eleição para governo do Estado e esteve na eleição para a Prefeitura, que foi Dani Portela, que saiu maior do que, enfim... O candidato da que governadora. Entrou... E o que o candidato da Mas governadora. eu não ia nem citar isso, mas eu ia citar que ela saiu maior do que entrou nessas eleições. Tá? Com certeza. É. Daniel é gigante. E aí, Mas menor do que o candidato bolsonarista da Sim, eleição. sim. Você tinha uma expectativa de que ela teria uma votação maior do que Por o isso que candidato eu falo que bolsonarista. o PL... Eu acho que tem- existia essa disputa. Mas eu vejo isso, Eu sinto essa disputa. isso de uma forma muito natural. Ela sai grande. O bolsonarismo não tinha outro candidato, só tinha isso. Então, assim, era muito difícil para ela bater de frente com um único candidato, quando ela tinha do lado dela um candidato com um rolo compressor, que era João, né? Então, assim... E que é de esquerda também. E que é de Por esquerda. mais É isso que eu as tô dizendo. pessoas digam Do que campo ideológico mas dela, os dois são de com um esquerda. rolo compressor contra um candidato que era Verdade. único. É. Né? Então, Lógico. assim, também se entende porque ela não conseguiu ter essa votação maior do que Gilson. Vamos fazer então Eu um citei, exercício. rapidamente, Termina. citei isso porque a gente, né, era importante citar. E aí eu queria só deixar claro que a gente está fazendo aqui uma coisa que no meio político não se faz. E a gente sabe muito bem que você pega quem está do lado da governadora e quem está do lado de João e eles próprios dizem, não, a gente vai pensar 26 e 26. Tá muito cedo. Eu vi até um deputado que falou assim, um deputado pernambucano, assim, não, isso seria até falta de respeito com a população, a gente discutiu. Mas todo mundo nos bastidores discute. A gente só está botando a público aqui, certo? Mas todo mundo sabe que 2026 já vem sendo discutido. Mas com a cautela que a gente está dizendo. Pode tudo daqui a 6 meses. A gente vem aqui de novo conversar e está tudo diferente. Já mudou, já teve gente que pulou de um lado para o outro, com certeza. Mas a gente só pode fazer essas projeções com o que a gente tem na mesa hoje. Hoje, exatamente. Mas, vê só, a gente falou de democracia, a gente fez algumas projeções, conversou sobre Pernambuco, sobre Brasil. Tinha café aqui, tá? Tomamos café. O acordo da gente é sempre tomar café, tá presente nos debates que a gente for fazer. Mas falamos muito pouco de cinema e nosso tempo está acabando. Certo. E eu queria ouvir de vocês, é um tema que está muito em alta e é importante, a vitória de Fernanda Torres e o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, que conta a história de uma mulher que perdeu o seu marido sequestrado pela ditadura militar, um ex-deputado, Rubens Paiva. E eu queria que vocês falassem para a gente um pouco da importância que vocês veem nesse filme, no sucesso desse filme, que passou a fazer parte do debate público nos últimos dias, tomou o debate público nos últimos dias. E aí eu faço só um adendo, até dando a minha opinião sobre, alguns canais de mídia alternativa já começaram, por exemplo, a citar o fato de 2 dos generais que foram acusados de terem assassinado e ocultado, terem participado do assassinato do deputado Rubens Paiva, ainda ganharem pensões assim de 30 mil, 20 mil do Exército Brasileiro aposentados e não terem pagado pelos seus crimes da ditadura. Uhum. Mas o filme renasceu o debate de da luta de Eunice Paiva, essa grande brasileira, de Rubens Paiva, e isso reacende um debate que já trouxe a público, por exemplo, a situação dos algozes, das pessoas que cometeram essas atrocidades, que torturaram pessoas e assassinaram pessoas e ocultaram cadáveres no país durante o processo da ditadura militar. Então, assim, a gente já vê que algumas questões estão sendo colocadas na mídia, vão passar a ser debatidas, vão estar no debate público. E aí eu queria ouvir de vocês também o que vocês pensam, como vocês veem isso, principalmente de Rebeca, que estava implorando para falar de Ainda Estou Aqui. Veja, de antemão, a gente está começando agora, mas seria um sonho dizer, Fernanda, que orgulho, que felicidade de um momento tão histórico como esse, a gente ter
uma atriz extraordinária que, como o próprio diretor Salles disse, foi a alma do filme, né? É um momento extraordinário para a gente falar, porque, assim como o próprio presidente da República ligou para a Fernanda e né, parabenizou, é um momento que a gente vai ter a votação para o Oscar, vai sair o resultado em fevereiro. A votação acontece, termina agora, no dia 17, se eu não me engano, e em fevereiro a gente tem quem vão ser os filmes que vão estar, enfim. Mas parece que aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Dias antes do dia 8, dias antes acontece um espetáculo, e um filme tão representativo, e um filme tão importante, como o próprio, né, escritor Marcelo disse, é muito importante que a gente tenha noção de que foi há pouquíssimo tempo que a gente teve as informações a público. Foi a presidente Dilma que fez essa conquista da gente poder ter as informações. Teve essa coragem de trazer esse debate. E foi uma conquista para o país e para a democracia. Eu assisti e é emocionante. Não tem como você assistir e você não se sentir tocado. Tem gente que está contra o filme e nunca assistiu. E nunca vai assistir. No sentido de que, veja, eles são contra o que representa a democracia. Então, não vai fazer diferença eles não assistirem. Então, veja, o que eu tenho a dizer é que foi o destino. O destino fez. E a excelente atuação, né, da Fernanda foi lindo ela citando a mãe. Mas o filme é muito representativo. O filme ele vai ficar... E eu acredito muito no Oscar. Eu acredito muito. Vai ganhar o Oscar, vai comemorar nas ladeiras de Olinda. Mas veja... Carnaval. No domingo de carnaval, né? Carnaval. Domingo Tu de não carnaval. sabia disso? Não, Carnaval. Tudo bem, mas... O resultado? Domingo de carnaval. Mas vai comemorar calma, nas ladeiras de Olinda. Mas o carnaval mudou esse ano, né? Começa em março. Sim. Dia 5. Então, vai ser no domingo de carnaval. Dia 5 é o final. Dia 5 é quarta-feira de cinza. Bom, de todo jeito, eu quero dizer que todo mundo que ainda não assistiu, assista, que a gente entenda que há uma representatividade. E eu fiquei muito feliz de ver vídeos da galera falando e torcendo como se fosse uma Copa do Mundo. Foi extraordinário. Era 1h pouca da manhã e as pessoas estavam esperando o resultado. E foi lindo. E eu acho que é muito importante. É uma história que é importante também ser dita. É uma biografia. Eu vi gente criticando porque contou o lado da família Paiva. Não tinha como ser diferente. É uma biografia, certo? E é isso. Assim, eu fiquei muito feliz como brasileira, como uma admiradora também do trabalho da Fernanda. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar pela primeira vez na história o Oscar. Eu tenho convicção. Como ganhar pela primeira vez o Globo de Ouro, né? Falando sobre cinema, a gente lançou um artigo ontem, uma coluna que foi escrita pelo Alan Cavalcante, falando sobre guerras civis, o papel da ciência política nas guerras civis, e falando sobre o filme que Wagner Moura participa, Guerra Civil, que foi lançado no ano passado. É um filme muito bom, muito interessante, baseado num best-seller. E o artigo está fantástico, fala um pouco sobre o filme, faz essa ponte com as guerras civis e a leitura que a ciência política faz. Segue a gente no Instagram, Democracia Cinema Café, que lá vai ter um link para o nosso site com todo o conteúdo, todos os artigos. E para a gente encerrar, que Caio está me beliscando aqui por baixo, ele precisa falar sobre futebol. A gente vai ter uma coluna também sobre futebol. Deixa eu me ajeitar aqui. Porque a gente não fala só sobre política, apesar de que cultura também faz parte da política. A gente vai falar muito sobre cultura. Fato. E... bem, Caião, faça suas considerações, já emenda com as considerações finais para a gente encerrar aqui. Tá, estamos no horário, né? Estamos no horário, vai lá. No horário. Então, só para falamos de democracia, falamos de cenário, conjuntura nacional, estadual, municipal. Acho que a gente não podia encerrar sem falar do nosso tão
amado e sofrido futebol. A gente... Pernambuco, que já foi um dos maiores do futebol de Pernambuco, já foi um dos maiores do Nordeste. Teve conquistas, né? Foi campeão brasileiro da Série A, né? 87. É nosso. Campeão de 2018. Campeão da Copa do Brasil, né? E aí representatividade mesmo, com Rivaldo com Santa Cruz, revelado pelo Santa Cruz. Cook no Náutico. Náutico com grandes histórias, né? De quem? Cita um. Fala de cabeça, sem olhar o chat GPT, sem perguntar, não vai saber. Eu não sou torcedor do Náutico. Eu também não sei. Exatamente. Mas, peraí, calma. Tu citou Rivaldo no Santa Cruz e tu é torcedor do Santa? Não, mas Rivaldo, tá bom. Mas, pô, Rivaldo ganhou bola de ouro, pô. Tudo bem. Nem no esporte se ganhou bola de ouro. Mas o que eu quero dizer é que eu fico muito triste quando eu vejo a gente... e aí, com todo respeito ao futebol alagoano, paraibano, a gente hoje disputa pau a pau com o futebol alagoano, com o futebol paraibano, e a gente vê uma perspectiva de que o futebol baiano e cearense vão disparar muito, muito na frente. E a gente não tem força para acompanhar. De quem é a culpa, Caio? Fala que eu sei que tu tá querendo, tá coçando. Veja, eu bato muito nessa tecla de culpar a Federação Pernambucana e entendo que precisa-se também responsabilizar os clubes pernambucanos. Primeiro que são eles que escolhem o presidente da federação. Então não pode isentar eles dessa culpa. Então eles não têm como reclamar da federação se são eles que escolhem. Segundo, que escolhas e gestões equivocadas no nosso futebol, né? Então a gente também não pode somente jogar essa peteca e essa bola para a federação quando a gente tem, por exemplo, no Santa Cruz, gestões que foram uns desastres, né? Que culminaram com o clube ficar sem calendário, o clube enfrentar uma Série C, uma Série D, o Náutico amargar uma Série C, o Sport passar anos sem subir para a primeira divisão. Claro que eu acredito muito disso à federação, ao comando da federação, quando a gente vê, e aí eu fico estarrecido, quando a gente vê o presidente da federação dizer que 2024 foi o melhor ano da história do nosso futebol. Ele vive no mundo da lua, só pode. Ou ele tá tirando onda com a cara do torcedor. É um comediante. O ano que o Santa Cruz ficou sem calendário, o Santa Cruz ficou sem calendário, o Náutico passou metade de um ano praticamente sem calendário. O clube que ia jogar, o clube campeão de 2023, não jogou o Pernambucano porque disse que não tinha condições. Assim, ele apareceu na mídia nacional agora falando aquela aberração em relação ao Mirassol. O Mirassol. Que o Mirassol absurdo do Mirassol. Absurdo dizer que o Mirassol não podia jogar uma Série A, não tinha tradição para jogar uma Série A. Então, É dessa forma que o futebol pernambucano, que a Federação Pernambucana de Futebol tem aparecido na mídia nacional, infelizmente. E aí você falou aqui que o Náutico esse ano briga para ser campeão pernambucano. Óbvio que a gente brinca assim, torcedores rivais, mas sinceramente vai começar agora o pernambucano e eu não tenho mais aquele tesão que a gente tinha quando começava um estadual. De acompanhar o Galetão. Claro que a gente brinca, tira onda, tal, quando é campeão. Você é campeão, perdeu o jogo, mas sim, eu não vejo mais o brilho nos olhos do torcedor de acompanhar, e os próprios clubes. Não dá pra dizer também que o torcedor abandona seu time, porque o Santa passou meses sem jogar e o Arruda tinha gente até dizer chega, né, no jogo que infelizmente o Santa Cruz foi eliminado. Porque, veja, eu acho triste porque a gente que ama o time da gente, a gente sabe como é ruim. O Náutico passou meses sem jogar, é horrível. Eu tô torcendo para sábado chegar, torcendo para o Náutico não fazer o que o Santa fez e ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo, né? Porque é triste e aí é uma questão de como é que a gente faz, né? Eu lembro, tudo para mim me remete à política. Eu lembro daquele vídeo do João Campos que viralizou em 24, de João perguntando ao morador no meio da escadaria, o que é que você quer que eu faça? Ajude o meu Santinha. Então, assim, e o prefeito do Recife é alvirrubro, graças a Deus.
eu espero que o Náutico seja ajudado, não de maneira, né, mas ajudado dentro da própria gestão e pela federação, porque é um time tradicional, assim como Santa Cruz, assim como o Sport, e a gente quer ver o futebol pernambucano em outro patamar. Mas tem muito da política, não só da federação, mas também, vamos lá, a mídia em Pernambuco exerce um papel, junto com a política também, por exemplo, de criminalização das torcidas organizadas, por exemplo. Se vende uma imagem que o estádio hoje é um local inseguro, insalubre, que você não pode levar a sua família, que você não pode levar uma criança. E a gente sabe que por trás de tudo isso também se tem o interesse de se vender pay-per-view, que a pessoa não vá ao estádio. O torcedor hoje ele não é motivado a ir ao estádio. Já há algumas gerações que se existe uma motivação, se existe... Você é bombardeado pela mídia com imagens. E não estou dizendo que não aconteça violência, não estou dizendo que está tudo bem como a gente vê as torcidas organizadas hoje em dia, mas eu estou dizendo... Não romantismo. Não estou romantizando. O que eu estou dizendo é que existem incentivos políticos e midiáticos para que as pessoas não frequentem mais os estádios de futebol. Isso tem criado um déficit porque... dentro dos nossos clubes. E eu entendo, mas... como alguém que frequenta estádios de futebol, não tem comparação você assistir um jogo no campo e você assistir na televisão. Mas eu tenho dificuldade de convencer a minha esposa a levar meu filho de 4 anos para o estádio, porque ela tem medo. Mas veja, eu acho que também a gente não pode falar, porque eu recebi fotos do Arruda de maneira, enfim, complicada. Então, assim, eu não tenho como falar por vocês que vão para o estádio do time de vocês, a gente não tem como falar pela galera que vai para o Arruda, eu só tenho como falar para os aflitos, que é para onde eu vou. Então... Mas é uma escolha política também, a gente também tem... Se a gente está falando de questão de segurança, o governo do estado também é responsável. Sim, até porque, sim. veja só, as brigas, as confusões, elas acontecem muitas vezes no caminho do estádio. Tem jogo do Sport na Ilha do Retiro, tem jogo do Sport na Arena Pernambuco. Aí tem uma briga em Paulista. Sim, a briga começa em Paulista, aí tem uma briga em Olinda, na PE15, aí tem uma briga na Avenida Caxangá, o Sport tá jogando em São Mas veja, nesse último jogo do Santa Cruz, houveram brigas, né? De verdade. Sim, tudo bem. E tem esse ponto que é uma responsabilidade do poder público, mas, por exemplo, se há fotos vazadas de situações insalubres dentro do estádio, é responsabilidade da gestão, né? Dentro do estádio tudo bem. Você está falando da segurança, por exemplo. Da segurança sim, pública. Sim. Você tem o próprio presidente da federação. Ele... Adoro o presidente da federação. Não, mas veja. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Ser entrevistado por Caio. É convidado. O espaço está aí para ele debater, é democrático. Ele defende com unhas e dentes torcida única em clássico. Como se a briga fosse dentro do estádio. Professor, eu como vocês, frequento também estádio. Eu me sinto mais seguro dentro do estádio do que fora. Sim. Então, assim, no final, são decisões políticas. Mas a gente vai fazer muito esse debate no site e na plataforma, no Democracia, Cinema e Café. Caio é o principal responsável por trazer esse debate sempre. Leiam a coluna de futebol, que tá massa. Então é isso, pessoal. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom fazer essa inauguração com vocês. E sejam bem-vindos. A gente está muito feliz com esse projeto, está com muitas ideias, vamos colocar muita coisa para rodar esse ano, muita coisa vai acontecendo aos poucos, porque a gente precisa ir se adaptando, e construindo e aprendendo também. Tudo no início é difícil, parece fácil, mas não é, né? A gente muito vai obrigado. Conseguir. Muito obrigado para quem acompanhou aqui e muito obrigado a vocês, principalmente, por terem topado essa empreitada comigo. Um beijo e um abraço também para Arthur, para Alan e para Vitor, que estão com a gente nessa. Segue a gente nas redes sociais, pega o link do nosso site, acompanha tudo que está sendo publicado lá. Já começamos a publicar, já tem coluna, já tem notícia. E vamos embora. Obrigado. E compartilha, por favor, ajuda a gente, porque no início a gente precisa que chegue a todo mundo. E só vocês que acompanham, amigos, familiares, público no geral, compartilha. Porque às vezes se você compartilha de alguém que você não conhece e da gente, vamos embora. Compartilha, foi um prazer, é um prazer. Estaremos em breve juntos novamente por aqui. É isso, gente.
agradecer a vocês por estarmos aqui nesse dia tão simbólico, tão especial, né? É uma honra fazer parte desse projeto com vocês. E reforçando o que vocês disseram, sigam a gente nas redes sociais, curtam bastante, comentem, interajam, mandem para um amigo, mesmo se você não concorda com a opinião que foi dita ou com o que foi escrito na coluna, comente lá, eu acho que está errado, acho que tem que ser assim, eu acho que é aquilo, que é para fortalecer mesmo o debate. Não se furtem na política, se alimentem na política, para que vocês possam tomar, fazer parte e se alimentar cada vez mais da democracia. Então, galera, valeu. É isso. Até a próxima. Cheiro grande. Vamos embora.